Olá, muito boa noite. Bem-vindos à 32ª tertúlia da comunidade da Astrolusofonia. A última do ano, não é, Luís? É a última do ano e vamos começar em grande. Hoje com alguém até da Saturnália. É Correto? Quer verdade. dizer, tem-se também a secretar. Hoje Vamos temos cá fechar o connosco. ano em grande. Já viste? Vai Olha, mas fechar antes o de ano. fechar o ano. O Antes de eu ano apresentar civil, o o nosso... ano civil. O ano civil. Ah, exatamente, tens razão. Não interessa nada para a astrologia. Isto realmente tens Não, de interesse, obviamente. Todos nós temos que ter o número 23, 24, na data, portanto, ele é válido. Mas, Exatamente. Então, mas antes de eu apresentar a nossa Mariana Campos, a nossa querida hum, convidada, que dá professora da Saturnal e por acaso foi minha professora, não é? hum, Vamos apresentar primeiro as regras habituais da nossa tertúlia, Luís. ok. Super. Acaba a minha parte, não é? Pronto, então vou aqui ser um bocadinho mauzinho. Oh, mas uma parte está aqui já sabe quais são, portanto vou ser muito despedido só para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, bem-vindos. Por favor, tenham o microfone fechado durante a apresentação da palestrante, neste caso da Mariana. E convidamos, e muito amavelmente, quase toda a gente tem a câmara aberta, porque o princípio da tertúlia é estarmos em comunhão e vermos uns aos outros, seja no quarto, seja na cama, seja onde for a comer, estejam à vontade, que isto é uma atitude intimista. E ter um comportamento cordial para quando os palestrantes, para falarmos, e se quiserem fazer perguntas, metam no chat só dizer o vosso nome ou pergunta. Pode ser só o vosso nome, entretanto, para a apresentação ser fluida, porque depois temos só meia hora e depois temos a altura da apresentação. Portanto, esta palestra vai só ser apresentada no YouTube na semana que vem, mas a tortura é só para nós. Correto, Alexandre? Então, espero que não esteja mais nenhuma, não me esqueci de nada, pois não, Alexandre. Não, acho E que não. estava Só aqui, as perguntas, depois vamos respeitar. claro, metam aí o vosso nome ou qualquer coisa para fazer as perguntinhas, que isso é da segunda parte, e agora faz o favor de apresentar a tua ex-professora, correto? Se não me engano, a Mariana, uma das pessoas. Portanto, tens toda a Fácil. honra. Mas colaboradora da Júlia Garcia de Oliveira, a minha outra professora, as duas minhas professoras queridas da Saturnália. A Mariana foi minha professora da escrita Celeste. E acho que depois, como eu tive a vontade de repetir, foi professora também de montes de coisas, de montes de fundamentos, na verdade. Não é? Então, a Mariana já é professora há mais de 7 anos, é uma astróloga brasileira, não é? Como é óbvio, Saturnália brasileira. Nasceu em 88, na cidade de Campinas, dedica-se à astrologia desde 2014, que foi quando começou a estudar na Saturnália. Eu confesso que conhecia em 2019, quando decidi estudar na Saturnália. E lá continua como professora, como coordenadora pedagógica, orientadora, dedica-se também à prática da astrologia, tem um projeto muito giro no Instagram que é a Luzeira, convido toda a gente, aliás, toda a gente já deve seguir, não é? Porque elas as duas são incríveis. E faz consultas e faz palestras muito giras como a de hoje. Portanto, senhoras e senhores, bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite e o tempo é todo teu. Acho que assim dizer que ela veio falar sobre o tema mundo e só um pormenor. O princípio das exaltações astrológicas. Mariana, vamos a isto. Tá bem, tá bem. Muito obrigada, Alexandre, Luiz e todo mundo que está aqui presente. Vocês me ouvem bem, né? Eu falo numa velocidade, meus alunos costumam brincar que é na velocidade bem lenta, então eu vou tentar acelerar um pouquinho para passar aqui muita coisa, e também porque eu acho que o tema, vou compartilhar aqui para ver se aparece para todos, que o tema de hoje ele já deve ser um tanto conhecido também, né? Então não quero repetir tanto que vocês talvez aí já saibam. É mais mesmo pela oportunidade, pela chance de estar aqui também um pouquinho compartilhando e depois a tertúlia, né? Esse encontro. Então, tema mundi, o fabulário das luzes. Eu começo com um trecho, como a Alexandra disse, né? Uma das disciplinas que eu coordenei na Saturnália foi de escrita celeste. Então, tem muitas referências literárias por aqui, a gente vai passar por algumas delas, e a primeira é desse autor argentino, que é o Macedônio Fernandes, e ele diz assim: uma romena cantou um trecho de música do povo, e depois encontrei 10 vezes o trecho em diferentes obras e autores dos últimos 400 anos. É indubitável que as coisas não começam, ou não começam quando são inventadas, ou o mundo foi inventado antigo.
Então, isso, de certa forma, como um preâmbulo para a gente falar do tema mundi, né? O tema mundi vai conectar a gente, esse mapa, eu já vou entrar um pouquinho nas definições dele, mas esse mapa do tema mundi, ele tem uma relação muito forte, não à toa tem aí essa ideia do fabulário das luzes, né? Com a observação celeste e, sobretudo, com a observação do Sol. Porque quando a gente está falando de observação celeste, a gente está falando da observação do Sol. E eu trouxe alguns trechinhos, bem como curiosidade mesmo, aquela parte da revista que a gente gosta de ler quando é pequeno, né? Quando está aí na idade do Santiago, né? A gente gosta de umas curiosidades assim. Então, esse daqui é o Stonehenge, né? Então, enfim, um dos monumentos, né, daí que a gente tem dessa área que é a arqueoastronomia. E aí, um pequeno trecho do Struckard. Esse daqui é um historiador, né? Ele escreveu um livro, A História da Astrologia, ele é muito legal, giro, muito fixe. Na história da astrologia, constata-se frequentemente que, na maioria das vezes, um calendário não se resume em absoluto a um simples instrumento destinado a medir intervalos de tempo, mas serve à determinação qualitativa do tempo em um contexto religioso. Eu acho que isso é tão importante, né? Lembrar que o tempo é qualidade. E vocês sabem que eu retirei aqui uns trechinhos, né? Uma pena, porque o nosso tempo ele é um pouquinho acelerado, mas o preâmbulo dessa apresentação, ela era uma série de haikais, aqueles poemas japoneses dedicados às estações do ano. Porque essa ideia de contemplar as mudanças de estações, né, do ano, e agora eu estou aqui em Portugal, eu consigo contemplar um pouquinho mais, porque no Brasil é tudo bastante confuso, sobretudo no Rio de Janeiro, mas essa observação do tempo como qualidade. Portanto, quando a gente está falando do calendário outono, ou inverno, ou dezembro, ou fevereiro, ou julho, a gente também está falando de uma certa qualidade desse tempo. E a gente sabe que, ao longo da história da astrologia, essa qualificação do tempo, né, do quantificar o tempo e qualificar o tempo, isso vai se encaminhando da esfera, digamos, da, da agronomia, né, do cultivo das cheias dos rios, da alimentação, isso vai passando para o aspecto da vida como um todo, portanto, também das nossas configurações sociais, de filhos, de prosperidade dentro de uma vida, de conquistas, de riquezas, etc., né? Então, essa ideia de qualidade do tempo é a principal ideia no tema mundi, e a gente vai vendo por quê. Então, aqui só algumas dessas, né? Eu vou depois disponibilizar isso daqui também para quem quiser, tá? Eu deixo com vocês, mas é só para a gente lembrar um pouco que esses monumentos, né, arqueoastronômicos, eles são todos orientados em função de quantificar também essas horas, né, de luz disponíveis ao longo de um ano, mas também para poder qualificá-la, né? Portanto, a gente sabe que tem umas pedrinhas que passa por um vão, passa por outra lacuna, e isso no Egito também aparece. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar depois um outro vídeo, eu tento, porque esse daqui é uma apresentação de um professor que dá esse curso de astronomia, de onde eu tirei isso. Esse curso é gratuito e disponível, depois eu também posso enviar a vocês, tá bem? É muito interessante. Essa daqui, se vocês repararem, né, é uma construção maia, e a depender da época do ano, o desenho da escadaria faz com que essa cobra, se vocês verem isso daqui em movimento, a cobra está fazendo assim, ela está descendo. Então, essa cobra tem uma associação mítica, né, de um deus, essa cobra desce dos céus e vai até um rio, né, e vai até um abismo. E isso tudo é feito simplesmente por um jogo de luzes e da construção que eles fizeram, né? Então, como essas luzes estão contando histórias, como essas luzes estão associadas, de certa forma, com as lendas originárias e os mitos de pertencimento desses povos, né? Isso é incrível. A gente também tem modernos, né? Digamos assim, a gente tem esse daqui ele é chamado de Manhattan End, né? Nos Estados Unidos. Porque, curiosamente, a cidade de Manhattan, se a gente olhar um mapinha, ela tem as suas ruas muito delimitadinhas. Então, em certos períodos do ano,
a gente sabe mapear onde o sol está se pondo, então está na avenida tal e não naquela, está na 1 e não na 7, então é outono e não isso. E isso é incrível, né? De como fazer de uma própria construção da cidade também um calendário entre edifícios. Eu acho esse pensamento muito sofisticado, assim, sabe? Muito interessante. Então, aqui está uma série de minúcias, eu deixo para vocês. Estou passando rápido por mera curiosidade para a gente chegar no nosso tema. E esse é um autor, é um filósofo que eu gosto imenso, assim, dele. E eu vou ler o trechinho, depois eu comento. A infância vê o mundo ilustrado, o mundo com suas cores primeiras, suas cores verdadeiras. O grande outrora que revivemos ao sonhar nossas lembranças de infância é o mundo da primeira vez. Todos os verões de nossa infância testemunham o eterno verão. As estações da lembrança são eternas porque são fiéis às cores da primeira vez. Os ciclos das estações exatas é o ciclo maior dos universos imaginados. Assinala a vida de nossos universos ilustrados. Em nossos devaneios, revemos nosso universo ilustrado com suas cores de infância. Quero dizer, aqui, esse autor, né, o Gaston Bachelard, ele tem isso de tentar ir é um canceriano, né? Então ele tem isso de tentar ir na raiz do pensamento e da imaginação. E eu gosto muito dessa imagem dele, de que as imagens da infância, das estações do ano, eu não tô, acho que tem um sonzinho saindo aqui de algum dos outros canais. Essas imagens da infância, das estações do ano, que depois a gente vai usar lápis de cor e ficar utilizando e repetindo essas mesmas cores, o outono, o amarelo, o marrom, o laranja, o inverno, né, cores mais frias. Então, de como isso compõe, é como se essas estações estivessem também impressas, né, dentro do nosso imaginário. E é esse imaginário que eu convoco, minimamente, para a gente recapitular aquilo que eu sei que vocês estão cansados de saber, dos nossos marcadores de tempo, de equinócios e solstícios, né? Que são, portanto, os marcadores com os quais a gente se depara com o Sol passeando pelo zodíaco. Então, todo ano, o Sol dá uma passeadinha pelos 12 signos. E é desse passeio que a gente vai fixando e memorizando, também para o pensamento astrológico, o valor das estações e o valor que essas estações irão, num passo seguinte, atribuir a cada um dos signos, e que depois serão distribuídos planetas para cada um desses signos, com regências, domicílios, exaltações, etc. Então, aqui a gente tem um equinócio, né, com as horas iguaizinhas do dia e da noite. Aí a gente tem essa lembrança, né, de que a gente tem um solzinho muito pequenininho, um período de sol muito pequenininho ali no inverno, e no verão ele é muito mais amplo, a passagem dele. Portanto, esse pensamento do dia mais longo do ano, né? O dia mais longo do ano está onde? Está lá no caranguejo, né? A manhã, o dia, com mais horas de luz. E, oposto a ele, o dia mais curto do ano, portanto, solstício de inverno, está lá com a cabra, um Capricórnio. A promessa de que os dias ficarão mais longos está com o Carneiro, com Áries, porque ali começam a aumentar as horas de luz. E a promessa de noite, de escuridão, está ali com a Libra, com a Balança, né? Só recapitulando isso mesmo, porque isso vai sustentar, de certa forma, o pensamento astrológico e conceitos que ficam muito simples de entender sob essa ótica, como dantícia, né? Que então é essa brincadeira, né? Que o último dia de Gêmeos tem a mesma quantidade de luz que o primeiro dia de Câncer, né? Porque era quase o dia mais longo e o outro já não era o dia mais longo, então sai um pouquinho de cada um, portanto são dias gêmeos, meio irmãos, né? E essa coisa vai se repetir, por exemplo, lá com o Touro e com o Leão. Né? Então, ali a gente vai ter uma antícia. Eu costumo brincar, o meu exemplo é de que
Um dia a Alexandra vai num parque, tira uma foto daquele parque. E aí eu vou nesse parque quando o sol está lá em Leão. E eu tirei uma foto e a nossa foto ficou muito parecida. Ficou igualzinha, era a mesma quantidade de luz que tinha naqueles dias, né? Então, esse é o conceito de antícia, de certa forma, de dias gêmeos, de dias irmãos, né? De dias que compartilham a mesma quantidade de horas diurnas noturnas. E a contrantícia vai ser inversamente proporcional a isso, é claro. Mas é um pensamento que, às vezes, a gente dá uma volta aqui como professor, né, Alexandra? É, imensa para tentar explicar uma antícia, e sendo que, na verdade, é o pensamento das luzes, né? E dessas marcas das estações. E então, agora a gente passa propriamente para o tema mundi, e o tema mundi ele é conhecido como o mapa do mundo, que a gente faz mapa de tudo, absolutamente tudo. Faz o mapa do gatinho, faz o mapa do cachorro, faz o mapa do lançamento do livro, faz o mapa, né? E o mundo? Quem inventou o mapa do mundo? Né? Essa é a pergunta, então, aqui do tema mundi. Então, o tema mundi é um mapa imaginário da origem do mundo, através do qual reconhecemos as dignidades planetárias, isso que a gente trabalha todos os santos dias da nossa vida, balança regida pela Vênus, né? E a antiga literatura astrológica se refere a ele como um recurso técnico, mas também lúdico, empregado para fins didáticos sobre os saberes celestes. E eu acho isso genial, né? De que é como se a gente estivesse brincando com as luzes para aprender um pouquinho, então, da astrologia. O pensamento, também vou passar aqui rapidinho para a gente chegar na parte das exaltações, né? Basicamente, a gente costuma pensar nos mapas. E qual é o primeiro signo? É involuntário a gente dizer que é o carneiro, é Áries, né? O primeiro signo é o signo que está no ascendente nessa hora, exato. Né? É sempre assim, na verdade. Mas a gente costuma achar que é Áries. E o tema mundi, como esse mapa imaginário. O que eu acho muito legal é que muitas vezes a gente pensa na tradição astrológica, nos autores tradicionais, árabes, helenísticos, né? Pelo uso, muitas vezes, que se faz disso, como se fossem regras e réguas. Quando, na verdade, eu acho genial que eles tenham feito um mapa imaginado, fictício, é uma fábula, para se ensinar e para trabalhar didaticamente também com a astrologia, né? E um mapa que consistisse no pensamento astrológico, né? Um mapa que conseguisse sintetizar o pensamento astrológico. Então, eu olho muito para o tema mundi como uma espécie de brinquedo, que todo mundo pode brincar, quem sabe e quem não sabe astrologia, né? Então, o signo de água, o signo de câncer, é dado ao ascendente, em razão, por muitas razões. A gente pensaria assim, bom, qual que é o signo mais cheio de luz? E viria de imediato, talvez, o leão, porque é o ápice do verão. Mas o verão o leão ele é de fogo. E eu preciso encaixar um outro signo ali que corresponda ao princípio da fertilidade na astrologia, que é o elemento água. Portanto, o único signo que está dentro do verão, com grande quantidade de luz, e luz a gente vai dizer igual à vida, traduzindo sempre por vida, é o caranguejo. Além de tudo, é um signo cardinal, que dá o pontapé, o início de uma estação do ano, portanto, um nascimento e um início de um mapa do mundo também é coerente. Então, é basicamente esse pensamento, né? Parece que é um joguinho, esse joguinho tem que fazer algum sentido, né? Estamos inventando uma história, mas quando inventamos uma história aí também do nosso dia a dia, ela precisa ter minimamente uma verossimilhança, mesmo que ela não tenha uma verdade, né? Então, o ponto de partida, em teoria, seria o grau 15 do leão para o tema mundi. Por que o 15? Porque ali a gente está no ápice do ápice do ápice do verão, né? Quero dizer, o dia mais longo do ano é o solstício, é 0 de caranguejo, mas assim como às vezes o dia fica mais quente às 2 da tarde do que às vezes ao meio-dia, porque é quando o sol já atingiu o seu calor, né? Portanto, a gente está com esse pensamento. É engraçado que a gente
eu acho que o tema mundi ele é menos um pensamento e mais um vá lá fora e sinta o sol. Que hora que ele te queima é que ele te aquece mais, né? Por isso que eu acho que o tema mundi ele é menos um pensamento e mais uma experiência de observação constante de anos e anos, né? Então, o grau 15, digamos que é esse dia mais quentinho. Então, o grau 15 ele vai ser adotado dentro do tema mundi como o grau inicial. Então, é como se a gente tivesse o 15 de leão. Mas como a gente não pode ficar com o 15 de leão, pela sua natureza seca, portanto, que não colabora para o princípio da fertilidade, a gente tem o signo de caranguejo eleito, né? Dentro dessa brincadeira e desse jogo. O princípio do tema mundi, basicamente, vai ser aquele princípio do aumento da luz do dia ou diminuição da luz do dia. Então, com isso, a gente já tem localizado, podemos pensar assim, os dois luminares para aquilo que a gente entende como os domicílios e as regências, né? O Sol está em Leão, é o regente de Leão, porque ali é uma fonte de luz, e o Sol é essa fonte de luz mais forte, e a Lua em Caranguejo. Essa é a historinha do tema mundi, né? E tem uma historinha que eu acho ela muito bonitinha, e por isso que eu falo para vocês que tem a ver com essa ideia de fábula, que é que aí o Sol ele vai lá e ele passa para a próxima casa, né? Aí a gente, bom, antes disso, a gente distribui, depois de localizar os luminares dentro do mapa do tema mundi, a gente vai distribuir de acordo com a ordem caldaica das esferas os demais planetas. Portanto, vocês vejam aqui que eu estou trabalhando com os planetas tradicionais, tá? Então, não vou adicionar os outros por conta desse pensamento do tema mundi estar ainda associado a esse, até Saturno, né? Então, na ordem caldaica vem Mercúrio, depois vem Vênus, daí viria o Sol, mas o Sol já está localizado, então vem Marte, Júpiter, Saturno. E aí a historinha é muito bonitinha, porque a historinha diz assim, que aí o Sol, que nunca fica parado, foi lá e se mudou para Virgem. E aí Mercúrio saiu correndo e foi para o ponto mais longe que tinha para fugir do Sol. Porque, enfim, ele tem aquela boca dele gigantesca quente. E daí o Sol foi para o próximo signo e quase pegou a Vênus saiu correndo e foi lá, para o lugar mais distante que ainda estava vago. Tem a dança das cadeiras aqui também? Tem a dança das cadeiras, ok. E aí ele faz isso com Marte. Marte passa a ser então o regente do Carneiro de Áries. Ele faz isso com Júpiter. Júpiter, então, dentro da tradição astrológica, é regente de Peixes. E ele faz isso com Saturno. E vocês vejam que para alguém que é virginiano, isso daqui deu muito certo. Dá um alívio, uma paz de espírito, né? Ver que deu certinho. As distribuições e as regências, então, regências por domicílio, certo? De acordo com essa historinha que se conta, né? Bom, e aí a partir disso a gente vai começar a perceber muitas coisas. Uma delas é bastante óbvio, que é Saturno está sempre oposto aos luminares, por ser contrário à vida, ele é seco e frio. Os trígonos, que são aspectos de, enfim, aspectos jupiterianos, né? Isso vai dar sempre 120 graus, a distância dos luminares até Júpiter. E o mesmo vai acontecer com Marte, portanto, a Lua está quadrada a Marte e o Sol está quadrado a Marte, né? A quadratura aqui, então, é um aspecto marcial, um aspecto seco, um aspecto de tensão, um aspecto de desafio. E o sextil é um aspecto venusiano. Então, dentro dessa configuração, Sol e Lua ficam ali num aspecto de sextil com a Vênus. Portanto, a gente pode dizer que um sextil é um aspecto venusiano, é um namoro, diferente do aspecto jupiteriano, que é o trígono, que já é um acordo, digamos assim, sob os testemunhos de certas leis, né? Tem ali um juiz, não é simplesmente um flerte.
Bom, e aí a gente chega onde eu queria chegar. Preciso saber aí mais ou menos meu tempinho. Tenho mais uns 10 minutinhos, né? Uns 10. Sim, sim. Tá Sim, bem. sim. É, então, vamos lá. Aqui tem uma outra história por detrás dessa fábula, dessa brincadeira que eu digo aqui com o tema mundi, que é uma história que fica um pouquinho mais difícil, porque a gente passou, e digo isso por mim mesma, quando eu comecei a dar aula de astrologia, meus alunos e alunas me perguntavam sobre, mas e as exaltações? Por que que a Vênus se exalta em peixes? Por que que Saturno se exalta em Libra? E eu inventava meia dúzia de explicações que na minha cabeça faziam sentido, que colaboravam para o aspecto astrológico, mas a verdade é que até 2019 a gente estava sem uma tradução que nos desse informações e evidências do que poderia se tratar exatamente as exaltações. E aí a gente tem, numa conversa do Benjamin Dykes e do Chris Brennan, do Astrology Podcast, né? Eles conversando então sobre uma tradução que o Dykes está fazendo, era uma tradução que já existia uma tradução para o inglês, mas o Dykes estava traduzindo direto do árabe o Abu Mashar, esse astrólogo árabe, né? Portanto. E nessa tradução, ele se depara com certos textos do Abu Mashar que se referem, que parecem ser de autoria do Hermes. Aí é o grande Hermes, né, o Trimegisto. Isso também acontece num texto do Paulo Alexandrinos, no século II. O que que a gente supõe com isso, né? Uma coisa que é maravilhosa, que é, bom, quando Paulo Alexandrinos ou quando Abu Mashar estava fazendo as suas anotações astrológicas, como eu e vocês fazemos as nossas também, em alguma altura eles estavam consultando um livro, e esse livro era o livro do Hermes. Portanto, um dos tantos que a gente não tem mais notícias. Então, nessa tradução e nessa parte, pela via do Abu Mashar, pela boca do Abu Mashar, a gente escuta algo que poderia ter sido, então, a voz e os comentários do Hermes, especificamente sobre o princípio das exaltações. Então, estou falando isso para vocês porque eu fiquei bastante chocada com essa notícia, porque isso, de certa forma, colocaria a explicação das exaltações como uma coisa, de fato, muito antiga. Por isso que eu começo aqui falando que o mundo foi inventado antigo, né? Aquelas coisas que a gente estava cultivando e um pensamento astrológico das exaltações que a gente cultiva e pratica no nosso dia a dia, a gente ficou, de fato, carente de maiores explicações até que se conseguiu, então, perceber, né, essas minúcias e, então, quem as apresenta, e o que eu estou falando aqui é também para fazer a citação correta, né? Esse material eu tomei conhecimento através do Dykes e do Chris Brennan, tá? E a gente vê isso também com os lotes, por exemplo, né? Os lotes e as partes arábicas, a gente percebe que quando Paulo Alexandrino está se referindo aos lotes, ele está citando Hermes. Supostamente ele está citando Hermes num livro ou num excerto chamado Panaretos. Então, é daí que vai sair esses próximos slides, digamos assim, essas próximas apresentações. E eu acho que aqui tem um princípio muito importante, que é, o Abu Mashar diz, para as coisas que têm uma origem, no início de sua origem, elas estão em um estado de progresso e de crescimento. Isso é exaltação. Em seus pontos médios, elas estão mais fortes e robustas que podem estar. Isso é o domicílio. E no fim, elas recuam e ficam fracas. Quando o Bumachar diz isso, ele dá o exemplo da vida humana. Bom, que uma criança, ela sonha muito, ela quer ser tudo, quer ser poeta, quer ser astronauta, quer ser médica, quer ser tudo, né? E aí chega lá, numa certa idade, ela fala, bom, vai dar para ser o quê? Né? Com tudo que eu tenho aqui, então esse seria o lugar do domicílio, né? E ele faz uma analogia que ele está falando que esse é um princípio de vida
que ele vai tentar reproduzir para o pensamento astrológico. E eu acho isso muito importante, né? Que é olhar para a experiência da vida e pensar que isso também deve ocupar o pensamento celeste. Eu acho que isso é muito interessante. Então, quando a gente está falando das exaltações, a gente está falando do próprio nome exaltação, parece um certo exagero, né? A criança que fala, daí eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou conhecer, eu vou jogar, eu vou brincar, eu vou, né? Ela vai tudo. E a gente percebe isso, quem me chamou muita atenção disso foi a minha colega Júlia Garcia, que a Alexandra comentou sobre, também ela, que, por exemplo, na astrologia horária, quando um planeta que responde à questão é um planeta exaltado, pode ter um certo tom de exagero, ainda que seja uma condição de dignidade, como a gente pode dizer, né? Pode ter um certo tom de exagero, porque tem um sentido de promessa e de potência. Claro que isso é meio caminho andado para que uma coisa se cumpra, sem vontade a gente não chega muito longe, né? Mas é um princípio de potência, né, e de promessa. E isso vai ficar claro quando a gente começa a distribuir os planetas conforme a tradução do Benjamin Dykes, do Abu Machar, do Hermes. Então percebam que né, esse fio. Então, tendo o grau 15 do tema mundi de Caranguejo sendo fixado no ascendente, para a localização do Equador, tomado ali como um meio de mundo, o grau mais alto, mais elevado, é o 18 de Áries. Isso por uma questão mesmo, digamos aí, geométrica, né? Então, o Sol, que antes estava lá, é o regente, é o domicílio, né, do Leão, ele vai ser localizado exatamente no ponto mais alto. A gente está falando de um mapa que é da potência das luzes se exaltando. Esse princípio de pensamento, o que vai nortear, e é o que o Dykes destaca, o que vai nortear o pensamento para a distribuição das exaltações é onde eu posso localizar cada um desses planetas de modo que a promessa deles fique mais evidente, de acordo com as suas características, digamos que aí essenciais. Portanto, que Marte é um maléfico, que Marte é muito seco, certo? Então, o Sol ganha seu lugar de exaltação no ponto mais alto desse mapa, né? E é exatamente no ponto que é o equinócio de primavera, onde então os dias começam a ficar mais longos. Portanto, há uma promessa solar, né? A Lua se diz que, assim como naquele mapa anterior do tema mundi clássico, não o tema mundi das exaltações, digamos assim, que a Lua precisa sempre ficar muito próxima do Sol. Só que acontece, se eu colocar essa luinha em peixes, o que seria bastante coerente dentro do sistema deles, em relação ao próprio Sol, ela está minguante. E eu estou falando de um mapa de promessas. Portanto, uma lua que esteja localizada em Touro, ela já tem o seu sentido de eu estou ganhando luz, aumentando em luz, né? Então, são esses dois princípios, né? A proximidade, estou usando os argumentos aqui, tá? Apontados, então, dentro desse trabalho. Então, é o princípio da proximidade e o fato dela não poder ir para peixes tem relação com... Aí ela estaria, né, minguando. O ajuste dos graus é uma coisa que vem um pouquinho depois, se a gente conseguir chegar lá, ótimo, né? O ajuste dos graus é basicamente para que um planeta não fira o outro, não fira os princípios, né? Uns dos outros. Saturno, indicando a escuridão, né? De certa forma,
a noite, a ausência de luz, por ser um planeta muito distante, a última esfera dentro do pensamento antigo, ele vai preservar sua oposição ao Sol e vai estar no signo de Libra, que é o equinócio de outono, onde a vida começa a se dissipar. Os dias começam, as noites começam a ficar mais longas. É como se fosse assim, as noites começam a ficar longas. Aí o Saturno fala, tem interesse, gostei disso. Né? E levantasse a mãozinha, posso ficar com esse? E aí, sim, pode, né? Aí se reúnem lá, Hermes e os seus antigos astrólogos, pode sim, fica aí, né? Deu certo. Coisa que a gente sempre acha muito estranho, porque a gente conhece aí os librianos e pensa, são seres, né, venusianos, mas aí vai passando o tempo, parece que Saturno dá uma temperadinha, né? E o Júpiter é posto no ascendente, e isso é dito em razão da sua benevolência, do seu brilho notável. O ascendente é um ponto que diz respeito ao nascimento, ao brilho, à ascensão das luzes de todas as estrelas e de todos os planetas, né? Em um signo que marca o solstício de verão, portanto, aí se começa assim, bom, agora a maior promessa de noite mais longa e de dia mais longo já foram preenchidas, a gente precisa terminar de colocar os planetas, né? É mais ou menos nesse sentido e nessa ordem que se vai sendo apresentado, então. E o Júpiter ganha esse lugar por ser ainda caranguejo, um signo ligado às luzes acesas. Júpiter é um dos planetas mais brilhantes. E aí o que eu acho muito curioso, né? Que o Dykes diz que o Abu Machar se refere a essa posição de Júpiter como um regulador da lei e da ordem. Então, é como se ele viesse organizar, de certa forma, também, essa tabela ou esse novo diagrama. Eu acho isso muito curioso, porque acho que um dos principais atributos de Júpiter, para além da lei, da ordem, é o exagero. Essa coisa dele ser o glutão, o exagerado, o namorador, né? Dizem as brincadeiras, né? Que basta passar uma virgem, né? Nos tempos da Idade de Ouro, e Júpiter já se pronunciava, né? Sob a sua forma, alguma forma animal. Então, essa coisa exagerada de Júpiter, eu acho que, em alguma medida, ele toma o lugar da casa 1. Ele passa a ser o abre-alas desse mapa e desse pensamento. E eu acho que isso também corrobora para essa ideia do exagero, né? Quero dizer, tem alguns outros diagramas que a gente vai ver, que é, por exemplo, o diagrama dos júbilos. Mercúrio tem júbilo na casa 1. E eu acho que isso diz muito sobre o que é um júbilo. O que é esse mapa dos júbilos? Para mim, é um mapa de alegria mercurial. Estar nas suas, né, no seu lugar apropriado, nas suas faculdades. E aqui, no caso do Júpiter estar no ascendente, eu acho que, de certa forma, ele se torna um patrono desse mapa. É isso que eu queria dizer. Um patrono do pensamento das exaltações. Todo planeta exaltado é um pouco jupiteriano. É isso que eu quero dizer, né? Marte vai ganhar uma localização que é bastante compreensível. A gente está falando de um planeta que contesta a vida por conta da sua natureza seca, destemperada, né, ameaçadora, em certo sentido, por conta do conflito. E ele ganha, portanto, lugar nesse pôr do sol, onde está localizado o signo de Capricórnio. É como se fosse, mais uma vez, olha, a gente tem aqui alguns signos, tem o Leão, você quer ele, Marte? Não, né? Não, isso daí não exaltou. A gente sempre pensa, é muito estranho Marte se exaltar em Capricórnio, né? Um signo frio, extremamente frio, né? Mas dentro do pensamento, então, que nos é apresentado pelo Abu Machar, isso diz respeito a essa pouca quantidade de luz,
Lembrando mais uma vez que quando a gente está falando luz, a gente está falando de um princípio de vida. Portanto, os planetas que ocupam lugares onde há pouca luz são planetas de natureza contrária ou contestadores da vida. É um pensamento, por isso que eu falo que eu acho que o tema mundi é um pensamento simples, né, para a gente começar a falar até de astrologia com muita gente, né? Porque isso vai se desdobrar em tantas outras coisas, o que fica estigmatizado ou que vira até a piada ou memes do Instagram, né, de Capricórnio, ser mão de vaca, valorizar muito dinheiro, né, ser contido. Claro, a gente está falando de um planeta que é de um signo invernal. Se uma coisa que você não pode fazer no inverno é ficar esbanjando energia, alegria, euforia, ninguém faz isso, né? Por que que a astrologia faria, né? Então, eu acho que é esse pensamento, né, das estações, que é tomado, portanto, a partir do trajeto do Sol, ele, enfim, funciona, né? Aqui, como eu acho que eu não vou chegar lá, mas eu vou deixar também o materialzinho todo aí disponível, aqui, só para vocês entenderem o pensamento, ele está localizando todo mundo no grau, exceto o Sol, todo mundo no grau 15. Então, se o Marte está aqui a 15 de Capricórnio e o Júpiter já estava a 15 de Câncer, eu não posso deixar isso daqui acontecer. Porque um vai estar contestando a força do outro. E, portanto, a gente vai começar a ter certos ajustes. Então, eu vou precisar colocar, e aí vocês vão ver aqui acompanhando os próximos slides, quem depois tiver curiosidade, quiser ver, eu vou precisar colocar. E aí tem um princípio, basicamente, que é o princípio da Lua se afastar do Sol e se tornar visível, o que leva mais ou menos uns 12 a 15 graus, depois da Lua nova, para a gente conseguir visualizar aquela unha, aquele fiozinho de Lua. Esses 12 ou 15 graus serão reproduzidos nessa distância para que um planeta não fira o outro. Portanto, Marte vai para 27, por exemplo, de Capricórnio, né? Então, para que se dê essa distância, uma distância de respeito, digamos assim, né? Para que um planeta não vá ferir essa luz e essa potência que o outro está prometendo aqui dentro desses mapas. A Vênus é muito interessante porque ia ser bom para mim se a Vênus se exaltasse em Gêmeos, sabe? Por questões de natividade. Quase tive essa sorte, né? Então, feitas as distribuições desses outros planetas, né? Eles dizem então que vão distribuir Vênus e Mercúrio. E aí o Abu Machar fala que deseja privilegiar os lugares mais perto do Sol. E com isso, portanto, resta ainda perto do Sol Aquário, Peixes e Gêmeos. E ele pensa, bom, eu até poderia colocar Vênus em Gêmeos, né? Mas nesse mapa, Gêmeos é a casa 12, assim como o Aquário é a casa 8. E a Vênus sendo uma benéfica, eu preciso que ela ocupe uma casa que esteja minimamente fazendo aspecto com o ascendente, com a vida, né? Então, ele localiza Vênus aqui em Peixes. E aí tem uma ideia do antagonismo da Vênus com o Mercúrio. Se a Vênus está em Peixes, depois ele vai procurar um lugarzinho para Mercúrio. Ele diz que Mercúrio está sempre lá bastante perto do Sol, ele desejaria ocupar, né, colocá-lo perto do Sol. Esse princípio do colocar esses demais planetas perto do Sol é um dos que está apontado, então, na obra do Abu Machar. Mas aí ele não pode colocar em Gêmeos, porque já é né, ele é seco, ele fala, né, que já, o Mercúrio já tem uma natureza muito seca. Então, ele pode distanciar. Tem os momentos aqui que as explicações parece que é a gente tentando achar uma explicação, mesmo quando a gente não tinha uma, tá? A gente tem que lidar com o fato disso, a gente está só reproduzindo. Eu acho que parte desse pensamento é útil para muitas razões, né? E outras a gente fica assim um pouco, tá, assim, né? E aí o Mercúrio, no final das contas, vai ali para Virgem. Touro e Capricórnio já estão ocupados, ele quer privilegiar um signo de terra para o Mercúrio.
Aí Touro e Capricórnio já estão ocupados. E aí acaba por Mercúrio se localizar em Virgem. E um dos argumentos são aquelas justificativas que parecem a posteriori, sabe? Ai, mas pelo menos Áries e Virgem são signos que fazem antícia. Portanto, isso significa que Mercúrio ainda está perto do Sol. Esse é o argumento, então, que aparece dentro do livro. A oposição, Mercúrio e Vênus como planetas, de certa forma, de natureza oposta, a gente vai perceber que pode ser preservado dentro do que o Bonatti acredita para os lotes, então isso daí dá toda uma outra discussão, né? Mais ou menos como se a Vênus fosse o princípio do desejo, é o lote de Eros, e Mercúrio, o lote da necessidade, né? É do intelecto, da necessidade mesmo. E aí, enfim, como que está o meu tempinho? Acho que agora já estamos, né? Mariana, é delicioso, estou cheia de saudades das aulas e não dá vontade nenhuma de dizer nada, por isso faz o que tu quiseres, não consigo. Tá Luís, bem, é só mais uns minutinhos, só para mostrar mais ou menos como vai sendo essa distribuição. sim. Como eu disse para vocês, é mais ou menos como se todos eles estivessem a 15 graus. E aí eles começam, então, a falar que a gente precisa, para ajustar os graus, dentro do princípio da exaltação, portanto, procurar qual que é o grau em que cada planeta estaria no seu lugar máximo de promessa, né? A gente precisa respeitar a força do planeta. Então, o significado do grau de exaltação é a posição do limite extremo de manifestação da natureza daquele signo, alcançando a máxima indicação de boa fortuna do que aquele planeta promete. Respeito, promover ajustes, né? Há que se cuidar que os planetas não causem dano uns aos outros. O exemplo, os graus dos ajustes devem considerar um orbe exemplar daquele que a Lua e o Sol praticam. Então, quando a Lua se afasta do Sol, lá nos seus 12, 13 graus, começa a ficar visível, isso é um exemplo. Júpiter, que eu acho que é o chefão aqui mesmo, né? De certa forma está colocado mesmo, eu não me mexo, me deixa aqui nos 15 graus, portanto a gente vai ajustar os demais, né? Se o Sol tivesse a 15, ele já teria passado o meio do céu, então ele vai para 18, que é onde eu disse para vocês que se a gente colocar 15 graus no ascendente no Equador, fizer um mapa para o Equador, o meio do céu muito possivelmente vai dar ali nos 18 graus. Então o Sol ele é colocado ali por questão de ser o lugar mais elevado, né? A Lua vai para o grau 2. É por observação empírica, né? Mais uma vez, tomando o Equador de referência, a gente aqui é usando 15 graus, sobretudo é 15 graus geralmente que eles usam, mas às vezes eles dão um descontinho. Então, de 12 de Áries, né? Aqui a gente tem 18, até Touro a gente vai ter uns 12 graus. E aqui a gente também tem mais 2, e aí o grau de exaltação da Lua é 2. Aí a gente pensa, mas Mari, isso dá 14, não dá 15, né? É que o que a gente está chamando do primeiro grau, às vezes é o grau 0. Então, quando a gente está lendo esses materiais, se a gente quiser ser muito chato, ficar usando aquele monte de reguinha para medir as coisas, a gente vai perceber que o que eles estão chamando muitas vezes do grau 1 é, na verdade, o grau do 0 ao 1. É igual a contagem de século, que a gente faz uma confusão danada, eu pelo menos faço, né? Então, mas se for lá e conferir direitinho, é que isso nas traduções às vezes vai se perdendo, uma pessoa tenta fazer uma correção, mas não deveria ter feito, então às vezes isso é perigoso. Mas então a Lua basicamente vai ser um princípio dela estar naquela parte do exemplo, né? A Lua é quem vai dar o exemplo dos 15 graus, porque quando ela se afasta desse período do Sol, ela passa a ser então visível de novo no céu. Tem que chegar na parte emocionante. O Marte eu expliquei aqui rapidinho, como, né, ele não pode ferir Júpiter, sobretudo. E aí também
o Abu Machar disse que a gente não quer colocar ele abaixo da linha do horizonte, porque daí ele perderia a sua força, né? Então, estando aqui dentro de um princípio de pensamento angular, da angularidade, ele tem mais força estando aqui. A gente está procurando o mapa da maior força de cada um desses planetas, é isso que a gente está procurando. A Vênus, aí tem a pergunta, coloco ela no começo de Peixes ou no final, né? No começo ou no final, eu me repeti aqui. No início de Peixes, ela ficaria numa casa sucedente maléfica, porque se aqui é 15 graus de Peixes, o zero de Peixes está aqui, e aí a Vênus ia cair na casa 8. Então, a razão astrológica dela está ser deslocada. Mantenho ela em Peixes, mas desloco para lá. Seria essa. Vou acelerar só para mostrar para vocês um outro. Enfim, aqui muitos. Então, aqui só para dizer sistema de casas, eles estavam pensando por signos inteiros para os tópicos, mas esses ajustes de angularidade eram feitos, portanto, se estava considerando também, quero dizer, tem uma coexistência de pensamentos aqui, né? E o Abu Machar faz questão, de certa forma, de apontar isso, eu acho bem interessante. Quem falta? Mercúrio. Mercúrio pode ser mantido nos 15 graus, porque o sextil com Júpiter ele não é maléfico, ele não vai fazer mal para o Júpiter, vai ser bom para os dois, né? E estão sempre meio grudados os dois, né? Então, assim, dentro da mitologia, pelo menos. E o Saturno, se mantido a 15 graus, conformaria uma quadratura com Júpiter, né? E ainda, de certa forma, ficava lá meio oposto ao Sol. Mas como a quadratura é metade de uma oposição, deve ser evitada, embora seja menos danoso. Então, também se divide o 12, isso que eu falo para vocês, que ele fica falando que às vezes é 12 e às vezes é 15 graus, se divide e obtém-se esse número 6. Então, ele desloca o Saturno para 21. Então, dá 15 mais 6 aí, né? Seria do grau 15 até o grau 21. Basicamente isso. Estou passando muito rápido, gente, mas é porque eu queria chegar aqui para a gente encerrar. Esse daqui é a imagem do zodíaco de Dendera, né? Não sei se vocês já viram. Aqui o que a gente tem, vou tentar ir sublinhando rapidamente nessa imagem o que a gente enxerga. A gente enxerga figuras em azul. Essas figurinhas que estão em azul são os planetas. E aí a gente tem umas figurinhas em verde. Aqui, por exemplo, eu tenho a Vênus e vejam como ela está desenhada pertinho dos peixes. Aqui eu tenho a figura de Mercúrio e aqui eu tenho a Virgem. Tem até a espica, né? Ela segurando assim o raminho. Então, exatamente oposto a Vênus, eu tenho também disposto Mercúrio na sua exaltação. E aí, os outros também estão aqui, se vocês repararem. Marte está aqui junto da cabrinha, com seu rabo de peixe. Esse daqui é Júpiter. Aqui o caranguejo, preciso achar o caranguejo. O caranguejinho está aqui. Enfim, isso é para mostrar para vocês. Se a gente procurar os outros, a gente vai encontrar também aí as suas associações. E isso para mim é uma das coisas bem impressionantes, porque, então, né, o zodíaco de Dendera é um baixo relevo do Antigo Egito, proveniente de um teto de um pórtico dedicado a Osíris no templo de Hathor, em Dendera. Agora ele está no Louvre, em Paris, e ele é assim, na verdade, né? E ele traz nessa representação celeste, né, são sempre essas figuras segurando o firmamento, né, segurando o céu. Nessas figuras celestes, ele traz, então, essas figuras sustentando um céu, mas um céu que, em alguma medida, está mostrando as exaltações, né? As exaltações dos planetas. Então, aqui, de novo, vocês, aqui ele está pintadinho, né? Mas dá para ver o Mercúrio em Virgem, né?
O Júpiter em Câncer é que eu inverti a imagem para ficar igual o mapa, mas aí o Júpiter está em Câncer e aí a gente consegue ver todas as associações. É isso. Maravilhoso! Pronto. E agora? Como é que vai? Meu Deus, com saudades. Eu ficava aqui. É só porque temos regras e as pessoas têm que. Claro, claro. Eu ficava aqui. Muito Aliás, obrigado, Mariana. como sabes, não é? Até há uma, duas, não é? Oh, Nas aulas. Por isso, meus queridos, agora, Luís, é aquela parte que quem está a ver agora no YouTube, não é? Imaginando que já estamos mais à frente, daqui a uma semana, vai deixar de ver, não é? verdade, a partir de E o que agora. é que seria preciso, Luís, para a pessoa continuar aqui a ouvir a Mas Mariana, a olha, tirar dúvidas, a conversar com a Mariana? O que é a que ter esses momentos espetaculares que podemos falar com outros dentes e estamos aqui a aprender e ao mesmo tempo fazer perguntas a professores e com temas super interessantes. Tenho que mandar um e-mail para alguns que vão pedir alguns aqui, pode ser aqui neste sítio, dizer para astrolusofonia @gmail.com, é o que está aqui, correto? Portanto, quem é o quiser que estar está aqui a apresentar a próxima, é, Ah, este tão bocadinho, fácil, é só isso, Luís. só isso. Meu Deus, que simplicidade. 100% de aprendizagem, 0% de custos. Exatamente. 0% de custos e o coração todo a aprender. Obrigada, Mariana, Eu obrigada. quero muito obrigado. Vamos cortar aqui, mas não no coração, né, Luís? É só cortar para o YouTube. E vamos agora para a parte mais deliciosa, que é ter a Mariana toda para nós. Corações para a Mariana. E está cortado, não é, Luís? Corta, corta. Agora a Mariana é toda vossa, não é? Aproveitem, porque estas aulas são divinas. Percebem agora porque é que eu sou apaixonada pela Saturnália? É por estas pessoas assim, não é? É maravilhoso. Então vamos embora. Quem quer fazer perguntas à nossa Mariana, ponha a mãozinha no ar.